Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Morrendo de saudade de vocês. Vocês devem estar aí perguntando por que a minha tia tá toda pintada daquele jeito, com uma peninha na cabeça. A aula de hoje é português, matemática, história, é tudo misturado. Hoje a tia tem uma historinha para contar. Porque no dia 19 de abril nós comemoramos o Dia do Índio. O Dia do Índio. O índio foram os primeiros habitantes do Brasil. Muitos dos nossos costumes e conhecimentos e hábitos foram origem indígenas. E vocês vão conhecer já quais são esses costumes, essas origens, tá bom? A tia vai começar com uma historinha. E a tia vai apresentar o índiozinho. Por isso que a tia tá assim, toda bonitona, né? De Índia. Então, o índio, há muitos anos atrás, o índio morava em uma ilha. Ó, a ilha aqui, gente, no quadro. E essa ilha ficava num lugar bem escondidinho, lá no meio do oceano. E os índios lá, eles tinham seus costumes, as suas crenças. Lá era onde eles habitavam, onde eles moravam, onde eles viviam em grupos. Então, o que aconteceu? De repente, chegou um navio. E dentro do navio tinha um homem branco. Olha ele aqui. E ele estava bem distante quando ele estava procurando terras para poder descansar. E que logo eles avistaram a terra dos índios. Aqui, criança, ó, a terra dos índios. Eles viram essa ilha e começou a gritar: terra à vista, terra à vista. Então eles avistaram a terra, desceram, pararam lá, esses homens brancos que se chamam portugueses. E viu que a terra era boa e que lá podia dar-se de tudo. Os índios, como eles viviam da pesca, da caça, e eles plantavam seus próprios alimentos. E os portugueses acharam isso muito interessante. Quando eles viram que tinha uns habitantes lá naquelas terras, eles ficaram assustados. Ficaram olhando um para o outro e ficou dizendo, olhando porque os brancos eles se vestiam de uma forma diferente. E os brancos ficavam admirados com as formas que os índios também se vestiam. Os índios, eles não vestiam roupas igual a eles. Praticamente os índios ficavam quase nus, criança. Imagina o índio sem roupas que nem a gente usa hoje, só usando folhinhas para cobrir as suas partes íntimas. E as mulheres jogavam seus cabelos para cobrir as partes dos seus seios. Então, eram totalmente diferentes. Eles ficavam admirados, um olhando para o outro e achando que eles eram bonitos. Mas os brancos foram mais espertos. Eles pegaram e enganaram os índios. Ficaram prometendo várias coisas para os índios e os índios acreditaram. E de repente, os brancos começaram a tomar posse de tudo que era dos índios. E os índios que antes moravam em ocas, antes eles viviam em ocas, eles trabalhavam, comiam do seu próprio suor, eles mesmos que produziam os seus alimentos, eles caçavam, faziam suas roupas com as peles dos animais, ele se vestia com as plantas, ele fabricava suas próprias vestimentas.
pintavam seus corpos, era uma tradição deles. Então, pesca era o que eles mais gostavam. Eles gostavam de pescar, pegar muitos peixinhos. E eles faziam suas próprias coisas. Depois que os brancos chegaram, que tomaram tudo que é deles, eles pararam de trabalhar para si e começaram a trabalhar para os brancos. Então, os índios ensinaram aos brancos portugueses tudo. Ensinaram a culinária, ensinaram os seus costumes, como pescar, o artesanato. Tudo isso eles ensinaram para os brancos. Os brancos foram quem foram, como é que se diz? Beneficiados com as coisas que os índios sabiam fazer. Tudo que nós sabemos hoje, nós herdamos deles, dos índios. Os índios foram quem nos ensinaram tudo. Isso. Então, hoje, crianças, nós vamos dar parabéns para todos os índios, porque eles foram os primeiros habitantes e foram os nossos professores. Os índios, eles nunca iam ao médico. Eles mesmo tinham seus remédios, eles fabricavam e com aquelas ervas que eles pegavam da plantação, eles faziam seu próprio remédio e ficavam bons. Então, os índios tinham tudo, não precisava de nada dos brancos, mas os índios foi muito curioso. Eles ficavam admirados com o ouro que os brancos tinham, mas os índios não lembravam que eles tinham as maiores riquezas no nosso Brasil. Então, essa ilha aqui que vocês estão vendo, criança, aonde tem um monte de oca, pé de plantas, era onde os índios viviam. O nosso Brasil, só que antes não tinha o nome do Brasil. Então, os portugueses, quando chegaram, invadiram todo esse território. E os índios passaram a não ser mais dono da sua terra. E quem passou a ser dono daquela terra foram os brancos, os portugueses. Mas hoje, graças a Deus, que a gente conheceu os índios, porque os índios ensinou a gente a caçar, a pescar, a fazer artesanato, a fazer boas comidas, como cuscuzinho deliciosos, macaxeira, inhame, batata. Tudo isso foi herdado dos índios, gente. Vocês não gostam de comer uma macaxeirinha, um inhame, uma batata e um cuscuzinho bem gostosinho com peixinho fritinho? Graças aos índios a gente descobriu essas comidas boas, maravilhosas. Vocês gostaram da historinha? Pois é, crianças. Vamos cantar uma musiquinha do índiozinho? 1, 2, 3, índiozinho. 4, 5, 6, índiozinho. 7, 8, 9, índiozinho. 10 do pequeno pote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase virou. Que lindo, crianças! Vocês podem cantar em casa a musiquinha do índiozinho, pode contar com a mamãe, ensinar a mamãe, como a gente que já cantamos na sala de aula, lembra? 1, 2, 3, índiozinho. 4, 5, 6, índiozinho. 7, 8, 9, índiozinho. 10 do pequeno pote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré faz assim, ó. Quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote do índiozinho quase virou, mas não virou. Beijo, crianças. Espero que vocês tenham gostado da historinha do índiozinho. Um beijo no coração de vocês. Estou com muita saudade. Beijo da tia Índia. Beijo.